Muito boa tarde a todos. Declaro aberta esta sessão de julgamento do Tribunal Pleno do TRE do Rio Grande do Sul e saúdo os eminentes colegas, desembargador Armínio da Rosa, desembargador Silvio Moraes, desembargador Rafael Maffini, desembargador Rafael Maffini, estava procurando na tela aqui, desembargador Roberto Fraga, desembargador Gustavo Diefenteller, desembargador Thompson Flores, saúde doutor Fábio Venzon, ilustre procurador eleitoral. Minha saudação ao doutor Rogério Vargas, em nome de quem saúdo todos os servidores do Tribunal Regional Eleitoral, e uma saudação aos advogados, ilustres advogados que prestigiam esta sessão, participando com manifestação oral, doutora Maritânia, doutor Rafael Fonseca, e uma saudação especial também à nossa assistência. Colegas, o primeiro processo da tarde é o recurso 0600115, relatoria do eminente desembargador Roberto Fraga, e houve um pedido de vista em regime de discussão pelo eminente desembargador Thompson Flores. Na ocasião, ao que recordo, e o doutor Rogério pode me socorrer, o Ministério Público já havia se manifestado, e o pedido de vista foi em regime de discussão, sem o voto ainda do relator. Em razão disso, passo a palavra ao eminente desembargador Roberto Fraga. Senhor presidente, em seu nome eu saúdo essa corte, os colegas de colegiado, de coletividade, saudação que eu estendo ao doutor Fábio Venzon, nosso procurador regional eleitoral, ao doutor Rogério, que representa aqui o nosso elevado grupo de servidores, saudação aos senhores advogados aqui presentes, saudação a todos aqueles que nos assistem e que nos escutam. Senhor presidente, eu vou tentar objetivar, porque a nossa sessão é bastante longa, o meu voto está sendo encaminhado para confirmar a decisão que deferiu a liminar, no mérito pelo desprovimento do recurso, senhor presidente. Muito bem. Desembargador Thompson Flores. Senhor presidente, eu, na sua pessoa, cumprimento todos os magistrados do tribunal, da mesma forma, o eminente procurador-geral eleitoral, o ilustre doutor Rogério Vargas, que também representa o corpo funcional, e os advogados aqui presentes. Eu pedi vista para examinar uma particularidade, mas estou plenamente de acordo com o voto do relator. Muito bem. Consulto os demais colegas, já que não vislumbrei na rede qualquer voto contrário ao voto do eminente relator, consulto os eminentes colegas se desejam fazer qualquer acréscimo aos votos já manifestados na rede. Em não havendo, então, podemos proclamar o resultado. Recurso 0600115/60, procedência Rosário do Sul. À unanimidade, confirmaram a decisão que indeferiu a liminar e, no mérito, negaram o provimento ao recurso. Publicação do acórdão na próxima sessão de julgamento. Próximo recurso é o 0600123/26, relatoria também do eminente desembargador Roberto Fraga, procedência de Novo Hamburgo, há um pedido de preferência tão somente por parte do doutor Rafael Perdomo, não tenho aqui pedido de manifestação de sustentação oral, e passo a palavra, então, ao eminente procurador eleitoral, doutor Fábio Venzon. Excelentíssimo senhor presidente do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, excelentíssimos desembargadores integrantes da Corte, ilustríssimo doutor Rogério Vargas, secretaria sessão, em nome de quem saúdo todos os servidores da Corte. Uma saudação aos advogados que se encontram na tribuna e uma saudação especial à nossa audiência. Nesse caso, como referido, é recurso de indeferimento de pedido de registro em virtude da candidatura de Rudimar Machado, em virtude da ausência de documento, condição de registrabilidade. O documento foi juntado, o documento faltante foi juntado, razão pela qual o Ministério Público opina pelo conhecimento e provimento do recurso. Muito bem. Com a palavra, o eminente desembargador Roberto Fraga. Senhor presidente, renovo a saudação, que eu estendo ao doutor Rafael, participante desse julgamento. Senhor presidente, como pacífico nessa corte, se acolhe a juntada de documentos na fase recursal. Isso foi feito no presente processo de julgamento, então, perá juntada, havendo eu estou
dando provimento do recurso ao efeito de deferir o registro da candidatura de Rudimar Machado, senhor presidente. Muito bem. Eu consulto os colegas se alguém deseja fazer qualquer acréscimo ao voto já manifestado na rede. Em não havendo, então, podemos proclamar o resultado. Recurso eleitoral 060.0123/26, procedência de Novo Hamburgo, a unanimidade deram provimento para fim de deferir o registro da candidatura. Publicação do acordo na próxima sessão. O próximo recurso, também de Novo Hamburgo, relatoria do desembargador Roberto Fraga, número 060.0126/78, com a palavra o eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, renovando as saudações, esse caso exatamente a mesma coisa, recurso de Juliano Silva da Silva, não havia juntado certidão criminal do Registro Estadual de primeiro grau, foi juntado o documento, em virtude disso, nós estamos agora opinando pelo deferimento do registro. Desembargador Roberto Fraga. Senhor presidente, situação idêntica, foi juntada a documentação pertinente e eu encaminho o voto pelo provimento do recurso para deferir a candidatura de Juliano Silva da Silva, senhor presidente. Muito bem. Eu consulto os demais colegas se alguém deseja fazer acréscimo à manifestação de voto na rede. Em não havendo, então, recurso 060.0126/78, procedência Novo Hamburgo, deram provimento ao recurso para fim de deferir o registro da candidatura. Publicação do acórdão na próxima sessão de julgamento. O próximo recurso, colegas, é uma impugnação ao registro de candidatura, recurso 060.0241/12, relatoria do eminente desembargador Rafael Maffini, procedência de Travesseiro. Com a palavra, o eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, renovando as saudações, nesse caso, trata-se de recurso em virtude de decisão. Segundo, recurso interposto face sentença, que deferiu o pedido de registro de candidatura de Aldair Hoffmann ao cargo de vereador no município de Travesseiro por ausência de desincompatibilização no prazo fixado no artigo 1º, inciso 7, a linha B da Lei Complementar 64/90. Nós estamos entendendo que, primeiro, que não há nulidade da sentença, houve alegação de cerceamento de defesa, por não ter sido ouvidas testemunhas, entendemos que a questão aqui da desincompatibilização ela prescinde da oitiva de testemunhas, esse foi o entendimento do juiz Ocon, então não há nulidade na sentença. Quanto à questão da desincompatibilização objeto desse processo, diz respeito ao exercício de cargo de secretário. E o exercício de cargo de secretário municipal, ele exige uma desincompatibilização exatamente pelo cargo em si, que é um cargo que tem funções políticas, tem uma influência muito maior junto ao eleitorado, então, diferente do servidor público, que para as eleições, de modo geral, para qualquer tipo de eleição, o TSE já estabeleceu que o prazo são 3 meses, apesar daqueles prazos específicos de eleições municipais, 6 meses vereador, 4 meses prefeito, mas o TSE já definiu que são 3 meses, né, para servidor municipal, para não onerar demais o erário, né, com uma licença muito longa, mas servidor, então, servidor público, 3 meses, agora secretário, o prazo é maior. E nesse sentido aqui, no caso concreto, só um segundo, deixa eu chegar aqui no ponto, não teria havido essa desincompatibilização dentro do prazo de 6 meses. Importante referir também, em relação a essa questão do prazo de desincompatibilização 6 meses antes do pleito, que antes era aferido com base no pleito originário, agora em outubro, mas como esse prazo já tinha, assim, a pessoa já tinha que ter se afastado antes da vigência, da publicação, da vigência, na verdade, da emenda constitucional 107, não houve alteração desse prazo, né? Não houve alteração, continuou sendo na data original. Né? E no caso de julgamento, o servidor acumulava o cargo de secretário de obras. Então, ele deveria ter respeitado o prazo de 6 meses da data das eleições, agora em outubro, para o afastamento dessas funções. Por fim, então ele ocupava de forma, ainda que de forma interina, pois apenas respondia pelo cargo, nas suas palavras, mas isso não traz qualquer distinção, pois, de fato,
as prerrogativas e poderes inerentes ao cargo estavam em suas mãos, estando configurada a cláusula de inelegibilidade. Então, todos os processos estamos sustentando. Esse parecer aqui é do Dr. Cumes, mas nós estamos sustentando todos os processos, que, evidentemente, o que interessa, até principalmente, mais do que a desincompatibilização de direito, que também é necessária, mas a de fato é a mais importante, porque é essa que efetivamente vai poder influenciar, trazer uma influência junto ao eleitorado e desequilibrar o pleito, a igualdade de oportunidades, né, prejudicar a igualdade de oportunidades entre os demais concorrentes ao pleito. Então, em razão disso, nosso parecer nesse caso aqui, de que não houve desincompatibilização no prazo de 6 meses antes do pleito, e por isso estamos opinando pela manutenção da sentença de indeferimento do registro. Muito bem. Este recurso foi interposto por Adair Rofre e o pedido de preferência foi manifestado pelo Dr. Fábio Guiche, que é representante do recorrente. Passo a palavra, então, ao eminente relator, desembargador Rafael Maffitt. Senhor presidente, demais integrantes da corte, uma saudação que endereço a vossas excelências, doutor Fábio, também doutor Rogério. Eu não vejo na sala aqui o doutor Fábio Guiche, que pede preferência, mas talvez ele esteja a nos assistir pelo canal externo da nossa sessão aqui. De qualquer modo, endereço a ele também uma saudação. Senhor presidente, eu encaminho o voto aqui, inicialmente por rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa, seja porque propriamente a prova não é uma prova imprescindível, como dito pelo doutor Fábio, para o deslinde do feito, seja porque a matéria é estritamente relacionada com atos formais e também com circunstâncias que são incontroversas, constituindo, portanto, matéria eminentemente de direito e, portanto, dispensando a produção de prova que não culmina por violar o artigo 5º, incisos 54 e 55 da Constituição Federal. No tocante ao mérito, senhor presidente, nós temos uma particularidade aqui. Trata-se de um servidor ocupante de um cargo público efetivo que exercera, e depois eu falo disso mais cuidadosamente, as funções de secretário de município. Tá? E, de fato, ele se desincompatibiliza naquele limitador de tempo relativo aos 3 meses que é aplicável a servidores públicos ocupantes de cargos efetivos. Mas ele não havia se desincompatibilizado no prazo de 6 meses, que seria o prazo de desincompatibilização típico e próprio de secretários municipais. O argumento defensivo para a sua candidatura, segundo o recurso traz ao pleno, traz ao tribunal, seria o fato de que ele não fora nomeado para exercer o cargo de secretário de município, mas por responder pelo cargo de secretário de município. Tá? E aqui, excelências, com a mais respeitosa vênia de quem pensa o contrário, me parece que esse argumento não procede, porque o que importa aqui é que ele fora formalmente designado para essa função, e aqui eu estou lembrando que nós temos que considerar as diferenças entre cargo e função, e como se não bastasse o que o doutor Fábio já referiu, no sentido de que ele exercia atribuições de secretário de município, me parece que é um dado eloquente que se mostra inapelável, que é o fato de que ele recebia uma FG equivalente à diferença entre o seu cargo efetivo e aquele subsídio do secretário de município. Ou seja, formal e materialmente, ele fazia, às vezes, ele exercia a função de secretário de município e não se desincompatibilizara no prazo de 6 meses a que a legislação eleitoral estabelece. Razão pela qual, senhor presidente, com essas rápidas considerações que resumem aqui o voto, que é um pouco mais extenso, eu encaminho o voto pelo desprovimento do recurso. Muito bem. Consulto os demais colegas se alguém deseja fazer qualquer acréscimo aos votos já manifestados na rede. Em não havendo, recurso 060-0241/12, procedência de travesseiro, a unanimidade, negar um provimento. Publicação do acordo na próxima sessão de julgamento. O próximo recurso é o recurso 060-0130/55, relatoria do eminente desembargador Silvio Moraes,
procedência de Maximiliano de Almeida. Aqui se trata de um recurso interposto por Veranice Pegorini Baldiceira, contra a sentença que julgou procedente uma impugnação interposta pelo Ministério Público Eleitoral. E a pedido de manifestação de sustentação oral por parte da advogada doutora Maritânia Lúcia Dallagnol. Consulto a doutora Maritânia se concorda com a dispensa do relatório. Concordo, Excelência. Então, a senhora está com a palavra, doutora, por gentileza. Tá certo. Presidente, eu acho que desculpe a intromissão, acho que o relator está querendo a palavra, mas está com o áudio fechado, né? Desembargador Silvio. Perdão, uma questão de ordem. Presidente, se me permite. Doutora Maritânia, uma alegria sempre e um prazer ouvi-la, mas eu gostaria de antecipar que a sua tradicional competência, né, está fazendo com que o meu voto lhe dê provimento ao recurso. Então, eu não sei se a senhora se importaria de dispensar, nós estamos com 65 processos, e que pese o prazer em ouvi-la, se quiser dispensar a sua sustentação, se não se importar, se me permite, presidente. Claro, claro. Então, senhor presidente, eu quero cumprimentá-lo e cumprimentar a toda a corte, especialmente ao desembargador Silvio, né, que é relator também, aos funcionários do tribunal, na pessoa do doutor Rogério, e ao representante do Ministério Público, o doutor Venzon. Com certeza me alegra saber que o resultado do pleito é favorável à cliente, né, à candidata, e, portanto, dispenso certamente a sustentação oral em prol, né, do trabalho da corte, que certamente é árduo. Só registro que sempre que isso acontece me deixa muito sensível em relação a outros, quando me deixam sustentar. Teremos, certamente. Um grande abraço a todos, bom trabalho. Eu acho que o MP, não sei a posição do MP, eu acho que é a mesma, né, presidente? Doutor Fábio Venzon também já se manifestou nesse sentido. Então, eu não sei se ela gostaria que eu lesse o trecho, não precisa. O senhor aprecia depois o voto? Aprecio depois o voto, desembargador Silvio, com certeza. As suas provas foram todas convincentes e realmente eu transcrevo no acordo o acervo probatório e por isso o provimento. Meus respeitos, certo. Muito obrigada. Bom trabalho. Obrigado, presidente. Consulto os demais colegas se alguém deseja fazer qualquer acréscimo aos votos já lançados na rede. E não havendo, então, proclamamos o resultado. Recurso 060.0130/55 deram provimento unânime a fim de deferir o registro da candidatura. Publicação do acórdão na próxima sessão de julgamento. Tá certo. Peço licença para me retirar da sessão, então. Obrigado, boa tarde, doutora Maritânia. Obrigada. Tá. O próximo julgamento é o recurso 060.0098/50, procedência de Maximiliano de Almeida, relatoria do eminente desembargador Gustavo de Effenteler. Aqui se trata de um recurso interposto por Gilmar Antônio Bessegato contra a sentença que indeferiu o pedido de registro de candidatura. Manifestação, sustentação oral pelo doutor Diego Zoanazzi, a quem estamos saudando, que no início, na abertura dos trabalhos, ainda não estava aqui na sala. Receba a saudação da corte. E eu já consulto ao doutor Diego se concorda com a leitura do relatório, com a dispensa do relatório. Boa tarde, desembargador André, presidente. Sim, concordo, não vejo necessidade. Perfeito. Então, o senhor está com a palavra, doutor Diego. Presidente, consulto o desembargador, o relator, que é o doutor Gustavo, e quero complementar a todos na sessão. Evidentemente, aí tem parecer contrário, mas se daqui a pouco o voto for favorável ao recurso, eu dispenso aí de fazer a sustentação. Boa tarde, doutor Diego. As saudações protocolares eu farei depois, só para objetivar. O meu voto vai contra a pretensão do seu cliente. Ok. Então, na
na pessoa do doutor Gustavo, relator, eu quero cumprimentar o procurador, doutor Fábio, demais desembargadores, servidores, aí, eventuais colegas presentes. Doutores, a questão, muito embora já é bem debatida nos tribunais e haja súmula e tudo mais, eu quero só atentar ao fato de que as contas que foram julgadas irregulares do Gilmar nas eleições de 2016, elas foram por um fator de que a prestação de contas à época ocorreu na pessoa física dele e não por meio de uma conta aberta no CNPJ, vez que, na época, ele fez o pedido de renúncia à sua candidatura antes do prazo dos 10 dias que se tinha a obrigatoriedade. Aí eu trago aos senhores uma questão que, no meu ver, tem uma interpretação extensiva do artigo 11, parágrafo 10º, em conjunto com a súmula 43 do TSE, onde que diz que fatos supervenientes devam ser interpretados em favor do candidato. E qual seria esse fato superveniente? Seria a questão que, à época, quando da análise dessas contas, não foi observado esse pequeno detalhe, que a prestação de contas, ela ocorreu pela pessoa física justamente porque não houve abertura de uma conta bancária específica para aí os dispêndios relativos à campanha de 2016. Então, eu só, na minha interpretação, vejo que é uma questão de análise extensiva do que traz o parágrafo 11, o parágrafo 10 do artigo 11, em conjunto com a súmula 43 do TSE. Seriam essas as razões, excelência. Muito obrigado, doutor Diego. Doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, renovando as saudações, parece que aqui se aplica, em relação à argumentação trazida aqui na tribuna, a súmula 51 do TSE, que menciona que o processo de registro de candidatura não é o meio adequado para se afastarem os eventuais vícios apurados no processo de prestação de contas de campanha ou partidários. A questão aqui é, as contas foram julgadas não prestadas? Sim. Se foram julgadas não prestadas, e se foi nas eleições de 2016 ou na de 2018, durante a legislatura, o eleitor fica sem a quitação eleitoral. Né? E não adianta também entrar com pedido de regularização, temos súmulas também para isso. Então, nesse caso, a situação é essa. Não há quitação eleitoral, ausente condição de elegibilidade, o nosso parecer é pelo desprovimento do recurso para manter o indeferimento do registro. Muito bem. Desembargador Gustavo de Effenteler. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, excelentíssimos demais integrantes da corte, excelentíssimo doutor Fábio Venzon, procurador regional eleitoral, excelentíssimo doutor Diego Zoanazzi, que ocupou a tribuna em favor do recorrente, ilustríssimo doutor Rogério Vargas, secretário judiciário, estimados servidores do TRE, e um abraço especial a todos aqueles que assistem a essa sessão pelo canal do YouTube do TRE. Eminentes colegas, eminente presidente, eminente advogado, lamentavelmente, sob o ponto de vista estritamente legal, eu não posso me sensibilizar pelos argumentos trazidos com brilho pelo doutor Diego Zoanazzi na tribuna agora, porque, ainda que tenha havido desistência da candidatura, a verdade é que a candidatura se perfectibilizou e, no momento que ela foi registrada, teria que ter sido aberta a conta em CNPJ. E, como bem disse o Dr. Fábio Venzon, nesta sede de pedido de registro posterior, para pleito posterior, não se pode rediscutir matéria de prestação de contas que já foi ventilada e apreciada. Também não alteram, lamentavelmente, né, não alteram os rumos da situação do recorrente, a circunstância de ele, e não há nenhuma dúvida quanto a isso, de ele ter mais recentemente providenciado na tentativa da regularização de suas contas, que foram, ao tempo correto, julgadas como não prestadas, e, seja a teor da legislação, seja a teor das resoluções do TSE, seja a teor da jurisprudência remansosa daquela corte, da nossa corte, não há como deferir o registro de candidatura para as eleições de 2020, porque até o final desta legislatura de 2020, a quitação eleitoral não pode ser fornecida ao recorrente por decorrência
da falta de prestação de contas, da ausência de prestação de contas relativas ao pleito de 2016. Nessa medida, senhor presidente e demais, eu estou votando pelo improvimento do recurso. Muito bem. Consulto os demais colegas se alguém deseja fazer um acréscimo ao voto já lançado na rede. Em não havendo, então, recurso 0600098/50, de Maximiliano de Almeida, desprovido à unanimidade. Publicação do acórdão na próxima sessão de julgamento. Colegas, nós vencemos os pedidos de preferência e os processos com manifestação oral dos advogados e passaremos agora às preferências do Ministério Público. Se os colegas tiverem algum destaque ou qualquer manifestação, solicito que se manifestem para que possamos abrir, então, o julgamento do caso em decisão. O primeiro processo é o recurso 0600166/76, procedência do Alegrete, a relatoria do eminente desembargador Silvio Moraes, e eu passo a palavra ao eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, renovando as saudações, de parecer aqui é do doutor Pumes, e ele opinou pela manutenção do indeferimento do registro, que foi pela ausência de filiação, porque entendeu que os documentos eram unilaterais, sem fé pública, juntados, inclusive em relação a conversas de WhatsApp. Então, ele menciona no parecer: as mensagens trocadas entre a recorrente e outras pessoas supostamente ligadas ao partido não trazem informações capazes de comprovar a sua filiação, pois se limita a demonstrar que ela fazia parte de um grupo de conversa denominado MDB Mulher. Enfim, entendeu o doutor Pumes no sentido de que não haviam documentos comprobatórios da filiação, porque estariam dentro daquilo que a súmula 20 ela veda, que seriam os documentos unilaterais sem fé pública. Então, mantemos aqui o opinamento pelo desprovimento do recurso. Muito bem. Com a palavra, o eminente desembargador Silvio Moraes. Senhor presidente, demais integrantes da Corte, nosso nobre procurador eleitoral, doutor Rogério, em quem saúdo a todos os funcionários da casa, uma saudação a todos aqueles que nos ouvem. Estou divergindo, né, do parecer do eminente procurador eleitoral, porque, na verdade, hoje o WhatsApp, pela jurisprudência consolidada do TSE, é considerado bilateral. Eu, inclusive, estou transcrevendo no acordo o teor das mensagens trocadas e que possibilita a conclusão de que a recorrente participa ativamente do movimento e da vida interpartidária na qualidade de filiada desde agosto de 2019. Inclusive, também tem atas de reuniões partidárias em que ela participa, na ficha de filiação e na declaração subscrita pelo presidente municipal da agremiação, cujo contexto confere uma força probante às próprias mensagens do WhatsApp, registro bilateral, e mesmo com base na súmula, portanto, e na jurisprudência, eu estou deferindo o registro da candidatura. É como estou votando, presidente. Muito bem. Observo que os demais votos acompanham o voto do eminente relator. Então, proclamando o resultado, recurso 0600166/76 do Alegrete, à unanimidade deram provimento a fim de deferir o registro da candidatura. Publicação do acórdão na próxima sessão de julgamento. O próximo, também preferência do Ministério Público, é o recurso 06003-360/18, relatoria também do eminente desembargador Silvio Moraes. A procedência é do município de Alegria, Zona Eleitoral de Alegria, e eu passo a palavra ao eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, nesse caso se trata de recurso eleitoral interposto contra sentença proferida, que julgou procedente a representação formulada pela candidata Terezinha Zavascki, pleiteando direito de resposta por veiculação de fatos ofensivos e sabidamente inverídicos, feitos por Maria de Lourdes Rogoski e Camila Daniela
circulem em seus respectivos perfis no Facebook. Recorrentes alegam que as mensagens expressam a frustração individual de Maria de Lourdes em razão da situação vivenciada por seu marido quando acometido de uma complicação decorrente de um acidente, ocasião que teria sido atendido pela representante, e o mero exercício de liberdade de expressão. Enfim, aqui também parecer do Dr. Pumes, ele entendeu, na análise das declarações, aqui as declarações são longas, né, aqui é uma questão mesmo de valoração, entendeu que em relação a Maria de Lourdes Rogoski, efetivamente as declarações dela seriam declarações que ofendiam a honra da candidata, inclusive alegando eventualmente que se trataria de uma candidata laranja, dando a entender que ela se assumisse, não, na verdade, não terminaria não assumindo de fato, né? Tem até esse tipo de afirmação. Então, esse foi o entendimento dele. Em relação a outro caso, não. Se entendeu que ali havia mera crítica e estava dentro não desbordando do direito de liberdade de manifestação. Então, estamos aqui mantendo o parecer nesse sentido, opinando, então, pelo provimento apenas parcial, em relação a apenas uma das representadas, o parecer. Muito bem. Desembargador Silvio. Presidente, renovando as saudações, na verdade, a parte é médica no município, né? Eu estou dentro daquela linha de entendimento do TRE, que nós temos adotado aqui, que a regra ela está dentro do contexto democrático, onde há a liberdade do pensamento, e as críticas, na verdade, elas não desbordam daquela situação que nós temos realmente admitido, né? São questionamentos provocativos do eleitor sobre eventuais posturas que seriam tomadas pela candidata no exercício da sua atividade como médica no posto de saúde do município. Então, são comentários enfocando-se sobre vinda eventual de vitória nas eleições, a candidata abriria a mão de valores percebidos em seu trabalho para se dedicar ao governo, ou se acabaria por entregar a administração pública ao seu vice-candidato. Ou seja, realmente não há ofensa direta, pessoal, que justifique o direito de resposta. Então, na análise de todo o contexto, eu, na verdade, não estou vislumbrando a hipótese de divulgação de fato sabidamente inverídico e ofensivo à imagem ou à candidatura da recorrida, na acepção conferida à espécie pela doutrina e pela jurisprudência, apta a atrair a incidência do direito previsto no artigo 58 das eleições, razão pela qual estou dando provimento ao recurso. É como voto. Perfeito. Observo que os demais votos dos eminentes colegas vão na mesma linha do voto do relator. Então, proclamando o resultado, recurso 060-0360/18 de Alegria RS, de Alegria, a unanimidade deram provimento ao recurso a fim de julgar improcedente o pedido de direito de resposta. Publicação do acórdão na sessão de julgamento seguinte. O próximo preferência é o recurso 060-0207/96, relatoria também do eminente desembargador Silvio Moraes, procedência de Caibaté. Passo a palavra ao eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Presidente, renovando as saudações, nesse caso, trata-se de questão do nome na urna, o nome a ser colocado na urna. Então, o recurso da decisão que deferiu o pedido de registro de candidatura de Léo Arnildo. O MP, em suas razões, alega que a utilização do nome eleitoral Léo da Saúde viola o artigo 25, parágrafo 2º da resolução TSE 23609, porquanto faz referência à Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social do município. O artigo 25, parágrafo 2º desse artigo 25, diz o seguinte: não será permitido na composição do nome a ser inserido na urna eletrônica o uso de expressão ou de siglas pertencentes a qualquer órgão da administração pública federal, estadual, distrital, municipal, direta ou indireta. O caput permite que seja colocado no nome alguma coisa que identifique a profissão, pode ser colocado motorista, enfim, a profissão. Mas não é possível fazer a referência, não pode se for, por exemplo, né, como a gente está entendendo aqui também, fulano de tal do INSS. Temos aí também, se aplica conjuntamente com essa norma, o artigo 40 da Lei das Eleições, que diz que no uso da propaganda eleitoral, o uso na propaganda eleitoral de símbolos, frases ou imagens, associadas
ou semelhantes às empregadas por órgão do governo, empresa pública ou sociedade de economia mista, constitui crime, punível com detenção de 6 meses a 1 ano. Então, eu diria até que a parte criminal é até mais restritivo, porque fala de símbolos, frases ou imagens, né? Aqui fala siglas ou expressões pertencentes a qualquer órgão, né? Então, conjugando as duas normas, se entendeu que, no caso, uma eleição num município extremamente pequeno, o candidato desempenha a função de motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde. Né? Então, quando ele está se referindo que ele quer colocar o nome dele, ele é motorista da Secretaria de Saúde. Quando ele refere que ele quer colocar o nome dele, Léo da Saúde, ele está se referindo que ele é o Léo da Secretaria Municipal de Saúde. Né? Da Saúde, exatamente nesse sentido. Ele é um motorista da Secretaria de Saúde, Léo da Saúde, uma cidadezinha pequena, desse tamanho. Né? Todo mundo sabe que ele seria o mesmo que ele colocar Léo da Secretaria Municipal de Saúde, é a mesma coisa, o sentido é o mesmo. Né? O eleitor, a compreensão vai ser a mesma. Então, em virtude disso, o parecer do Ministério Público é no sentido do recurso, que estaria sendo violado, tanto esse artigo 25 da resolução TSE, quanto o artigo 40 da lei das eleições, razão pela qual realmente deve ser indeferido essa possibilidade, sendo o candidato teria que alterar, substituir esse nome na urna. Né? Então, é esse o parecer do Ministério Público. Muito bem. Com a palavra, o eminente desembargador Silvio Moraes. Eminente presidente, renovo as saudações e confesso que eu até cheguei a pensar que, em função da pandemia, saúde realmente hoje está em evidência, pode causar uma certa simpatia em relação ao eleitor. É incontroverso que o candidato é servidor público lotado na Secretaria Municipal da Saúde, onde, como bem lembrou o nosso doutor Fábio, ele é motorista, mas vejam bem, a jurisprudência tem admitido a utilização do vocábulo saúde ou da saúde. Por quê? Porque não há aqui, neste nome da urna, a referência a um órgão governamental determinado. E, portanto, a jurisprudência do TSE tem chancelado essas possibilidades. É uma locução, estou dizendo aqui no meu voto, bastante utilizada no contexto da corrida eleitoral, incapaz de acarretar qualquer fator de desequilíbrio na disputa, em nada confrontando com o previsto no artigo 25, parágrafo único da resolução TSE 23.609/19. Por estas razões e pelo que consta do voto, onde fui detalhado, eu estou negando provimento ao recurso. É como voto. Muito bem. Observo que os demais votos acompanham o voto do eminente relator. Então, vamos proclamar o resultado. 060-0207/96, procedência de Caibaté. A unanimidade negaram provimento, publicação do acórdão na próxima sessão. Próxima preferência do Ministério Público é o recurso 060-0120/43, relatoria do eminente desembargador Rafael Maffini, também de Caibaté. Passo a palavra ao eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, eminentes desembargadores, bom, diante desse julgamento anterior, neste caso aqui, com mais razão, aí tem que ser afastado, porque ali ainda era da saúde, aqui é do transporte escolar. Então, tem umas justificativas aqui, né? O município, na imprensa, ele coloca do transporte escolar com letra maiúscula, né? Então tem até a justificativa. Mas, diante do julgamento anterior, esse aqui não é desnecessário qualquer sustentação oral do Ministério Público. Muito bem. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Maffini. Senhor presidente, demais integrantes do Pleno, doutor Fábio, doutor Rogério, uma saudação especial à assistência. Já temos aqui a confirmação da audiência qualificada do doutor Gerson também, já acabamos de tomar conhecimento dessa qualificadíssima assistência. Senhor presidente, aqui, usando um raciocínio que nem sempre é adequado à hermenêutica jurídica, mas a forciori, se lá, no julgamento anterior, afastamos a vedação, aqui com maior razão ainda, porque o candidato se vale do nome de urna Márcio do Transporte Escolar e ele ocupa cargo
cuja lotação é na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo, né, do município de Caibaté. Então, pelas mesmas razões, encaminho o voto no sentido do desprovimento do recurso ministerial. Não havendo divergência de colegas na rede, então proclamo o resultado. O recurso 0600120/43, a unanimidade negaram o provimento. Publicação do acórdão na próxima sessão. O próximo recurso é o 0600517/74, relatoria do eminente desembargador Rafael Maffini, procedência Lajeado. Com a palavra, o eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, renovando as saudações, trata-se de recurso interposto contra a sentença que julgou improcedente representação por propaganda eleitoral irregular, desinformação, ajuizada pela coligação Juntos para Seguir em Frente, que lançou a candidatura à reeleição do atual prefeito, Marcelo Caumo, em face do Facebook, e de Márcia Scherer, candidata ao cargo de prefeito em Lajeado. A questão da informação falsa, da desinformação, está em uma imagem que foi colocada. Nós até colocamos no nosso parecer essa imagem, transcrevemos essa imagem. E assim, aparece escrito quanto gasta o governo Caumo, aparece um bonequinho com as mãos na cabeça, apavorado, assim. Aparecem dois gráficos embaixo, que são os gastos da folha de pagamento, em que o governo anterior gastou 42,71% em 2016, e o governo Caumo, que é o atual, 42,91%. Essa propaganda é a propaganda contra, digamos, o governo Caumo, né? Então, até aí, os dois gráficos de barra de baixo, são praticamente idênticos. Os valores são praticamente idênticos dos dois gastos, né? Folha de pagamento. Agora, em cima, e daí o bonequinho está com a mão na cabeça apavorado, certamente, porque no gráfico de baixo são iguais, no gráfico de barra, não tem diferença entre os dois governos de gasto. Mas no gasto com terceirizados, os gastos de barra são completamente diferentes, porque os valores também seriam diferentes, né? Então, no governo anterior, teria havido 8 milhões de gastos, e no governo Caumo, 12 milhões de gastos, né? Então, o governo anterior gastou 2/3 do que gastou o governo Caumo, né? 8 milhões, o outro 12 milhões, 2/3. Muito bem. Aí tem toda uma discussão no processo de que não é bem assim, que realmente os gastos não são assim, enfim. A juíza, inclusive, ela menciona que realmente os dados podem até não ser tão precisos, mas é uma questão de detalhe, uma questão de ser decidida no debate, né, no debate eleitoral. Contudo, para mim, aqui existe desinformação clara. Realmente, aqui eu não tenho dúvida nenhuma que isso aqui é desinformação, é evidente desinformação. Primeiro, porque nosso eleitorado, isso pode ser pego nos dados da justiça, o eleitorado brasileiro, muita gente não tem, assim, tem em primeiro grau, às vezes até incompleto, né? Né? Então, o eleitorado não é um eleitorado totalmente qualificado, todos com segundo grau completo. Não, o nosso eleitorado não é assim, não é esse o perfil do nosso eleitorado. E sempre se disse que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E na propaganda eleitoral, isso é o mais verdade ainda, porque as coisas são rápidas, né? E as pessoas querem transmitir uma ideia com rapidez. E a melhor forma de transmitir uma ideia com rapidez é com uma imagem. Ela transmite com muito mais rapidez do que as palavras que estão escritas, né? Então, nesta mensagem, além desta imagem, existe todo um texto grande e tal, essa propaganda, um texto muito grande, falando sobre por que é assim e tal, vários parágrafos, né? Certamente o eleitor está se apegando a essa imagem. Muito bem. E qual é a desinformação dessa imagem? 8 milhões, 12 milhões, isso aí, a questão dos valores, até acredito que seja mais ou menos por aí mesmo. Existem outros detalhes que são mencionados, assim, contábeis, enfim, que justificariam o entendimento de que há aqui uma divergência também de números. Mas o mais importante aqui é a imagem, porque aqui está sendo transmitida uma imagem. E o gráfico de barras, ele serve para transmitir uma imagem claramente com rapidez. Qualquer pessoa que vê um gráfico de barras consegue ver se determinada situação está pior ou melhor do que outra. E aqui são dois gráficos de barra comparativos. Então você consegue olhar e você diz, a pergunta é quanto gasta o governo Caumo, terceirizados? E você vê um gráfico de barras gigantesco do governo Caumo e um gráfico de barras bem pequenininho do governo anterior. Acontece que esses gráficos de barra não correspondem aos valores que estão ali. Enquanto que 8 milhões corresponde a 2/3
de 12 milhões, o gráfico de barras do 8 milhões, que é exatamente do governo anterior, de quem está querendo fazer a propaganda, ele representa bem menos do que isso. Ele representa menos que 50% do gráfico de barras de 12 milhões. Então, quem olha visualmente acha que o gasto do governo anterior foi muito menor do que efetivamente foi muito menor proporcionalmente ao gasto. Então, fiz até um cálculo. Era simples, porque basta você fazer o comprimento dos gráficos de barra para ver a proporção real existente entre eles, né? Então, a proporção que deveria haver é como mencionei, 2/3. O gráfico de 8 milhões deveria representar 66,66% do gráfico de 12 milhões, 2/3. Mas o gráfico que está ali, o gráfico de barras que ali se encontra, ele representa, só um momento aqui, vou pegar já o dado aqui no parecer, ele representa 2/5 dos gastos da gestão atual, como se o gasto fosse 40%, como se o gasto da gestão anterior fosse 40%. Aquele gráfico de barras que está ali, ele representa como se o governo anterior tivesse gasto 40% do governo atual. Se o gráfico de barras tivesse sido colocado corretamente, teria que ser bem acima do que está ali. E eu digo que aquilo ali transmite uma mensagem equivocada, e transmite uma mensagem equivocada no que é mais importante, que é a imagem. Então, por essa razão, não foi por nada que foi feito dessa forma. Não foi por nada que não é o contrário, que o gráfico de barras não está distorcido, ao contrário, ele foi distorcido dessa maneira. Infelizmente, essa que é a grande verdade, para desinformar o eleitor. Então, em virtude disso, nós opinamos pelo provimento do recurso para julgar procedente a representação a parecer. Muito bem. Desembargador Rafael Maffini, relator. Senhor presidente, renovando as saudações de estilo, eu, ao analisar esse processo, lembrei de um estudo que tive acesso há algum tempo atrás, pelo qual, toda vez que se quer convencer alguém e se utiliza de fala ou escrita, se provoca nesse que é o destinatário da informação a sua percepção racional. Ao contrário, quando queremos convencer alguém e utilizamos de imagens ou sons, né, sobretudo imagens, nós provocamos a sua percepção, vamos dizer assim, emocional. Não é à toa que fases ostensivas de grandes operações policiais sempre vêm acompanhadas ou sempre vêm divulgadas por meio de gráficos de ótima qualidade. Não é à toa, tivemos, inclusive, analisada a compatibilidade disso com aspectos disciplinares, há um tempo atrás, que um procurador da República utilizou de um PowerPoint para tratar de demonstrar a sua atuação numa operação também dessa natureza. Ou seja, isso é técnica. E, como é técnica, suscita maior responsabilidade de quem usa de imagens. De modo que, senhor presidente, assim, só me permitindo fazer essa breve consideração lateral, eu a faço para demonstrar que o uso de imagem talvez demande de nossa atenção maior, ou um grande cuidado, não digo maior, mas um grande cuidado, tanto quanto aquilo que é o conteúdo contido num texto, por exemplo, que por vezes também passam pela Justiça Eleitoral. Feitas essas considerações, senhor presidente, eu não estou desgarrando o meu voto do parecer ministerial no tocante à constatação de que há efetivamente desinformação. Com efeito, a sentença julgou improcedente a representação por propaganda irregular no Facebook e no Instagram, sob o fundamento de que não teria acontecido essas ilegalidades. Mas eu reconheço a desinformação contida na imagem, né, escrita, enfim, o meu voto ele detalha isso e vai aí na linha do parecer ministerial. Digo eu, inclusive na emenda, que embora o texto da publicação não apresente conteúdo propriamente irregular, os gráficos trazem a desinformação transmitida com o propósito de confundir o eleitor, e não só o mal, vamos dizer assim, informado, mas o bem informado pode ser traído pela imagem que recebe nessa divulgação. No entanto, senhor presidente, eu encaminho o voto pelo parcial provimento no tocante aos consectários, aos corolários, as consequências jurídicas que decorrem dessa situação, na medida em que eu digo que a conduta essa, reconhecida como de desinformação, não atrai a penalidade prevista no artigo 30, parágrafo 1º da Resolução 23.610/19,
que regulamenta o 57D e para o segundo da lei 9504, pois tal penalidade é especificamente prevista para a hipótese de anonimato, não se verifica na hipótese aqui, não havendo se falar em multa. Considerada propaganda irregular, mas ainda que não aplicável à multa, deve ser realizada a remoção do conteúdo consistente na imagem de gráficos e bonecos pela própria candidata representada no prazo máximo de 24 horas da publicação da decisão, devendo comprovar o cumprimento da ordem de retirada e abster-se de realizar a publicação com idêntico conteúdo nos termos do artigo 38, parágrafo 4º da resolução 23.610. Então, na verdade, senhor presidente, eu adiro às considerações ministeriais no tocante à propaganda irregular, ao conteúdo irregular da publicação, mas me desgarro um pouco daquilo que fora a solução jurídica dada, porquanto eu aqui determino o parcial provimento do recurso para fim de considerar caracterizada a veiculação de propaganda irregular, condenando a recorrida Márcia Scherer à obrigação de remover das redes sociais o conteúdo irregular no prazo máximo de 24 horas. É o voto, senhor presidente. Muito bem. Verificando que os demais colegas votaram na mesma linha do eminente relator, então vamos proclamar o resultado. O recurso 0600517/74, procedência de Lajeado, à unanimidade, deram parcial provimento para fim de considerar caracterizada a veiculação de propaganda irregular, condenando a recorrida Márcia Scherer à obrigação de remover das redes sociais o conteúdo irregular, no prazo máximo de 24 horas da intimação da presente decisão, devendo comprovar o cumprimento da ordem de retirada e abster-se de realizar publicação com idêntico conteúdo, nos termos do artigo 38, parágrafo 4º da resolução 23.610 do Tribunal Superior Eleitoral. Publicação do acórdão na próxima sessão. A próxima preferência é o recurso 0600095/07, relatoria do desembargador Roberto Fraga, procedência Arroio Grande. Com a palavra, o eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, renovando as saudações, neste caso, recurso da sentença que indeferiu o pedido de registro da candidatura de Volney Mendes para concorrer ao cargo de vereador pelo PSDB de município Arroio Grande, em virtude da ausência de condição de elegibilidade, no caso, a filiação partidária. Das razões recursais, o requerente alega estar afiliado ao PSDB desde 3 de agosto de 2001. E no início do ano, não tendo encontrado seu nome no rol de filiados, procedeu à nova filiação, datada de 30 de março de 2020. Em lista do filia interna, impressa em 4 de 4 de 2020, consta como filiado desde a data da primeira filiação, 3 de agosto de 2020. Em consulta pelo nome filia externa, realizada em 15 de outubro, consta como filiado desde a segunda filiação, 30 de março de 2020. Então, em virtude disso, e de acordo, inclusive, com o precedente da Casa, agora recente, né, nós entendemos que esses documentos que são extraídos do filia, que as pessoas trazem hoje, e que mostram uma filiação anterior ao período, inclusive, né, e uma filiação, um documento extraído hoje, e mostra que desde aquele período anterior a 4 de abril a pessoa está afiliada, em tese, se verdadeira informação, no dia 4 de abril, automaticamente, ou alguns dias depois, parece que o sistema é alguns dias depois que ele extrai essa informação, o sistema automaticamente iria extrair a relação oficial, essa pessoa deveria constar. Mas isso foi mencionado no julgamento anterior, houve uma migração do sistema em janeiro, e há, sim, possibilidade de falhas. Só que esse documento, por si só, não pode ser aceito, porque a qualquer momento a pessoa pode botar a data de filiação que quiser. Mas esse documento passa a ser válido quando certificado pela Corte, através do histórico de movimentação, que aquela data de inclusão da data de filiação, que a data de inclusão da data de filiação é anterior a abril. Essa pessoa está incluída anteriormente a abril, no sistema, está incluída. Não há nenhuma informação de cancelamento ou alguma razão para ela não continuar. Ela tira um registro hoje, continua afiliada desde aquela data. Então, ela tinha que ter aparecido na relação oficial. Inicialmente, alguns pareceres nossos, nós fizemos a preliminar e pedimos que depois o certificado voltasse para a análise do mérito. Mas, por solicitação até recebida da Corte, para acelerar esses processos, nós, excepcionalmente, fizemos um parecer de mérito condicional, até porque, com a informação, só teríamos 2 caminhos, né? Se certificado que realmente foi incluído naquela data, antes de 4 de abril, pelo deferimento do registro. Se certificado que foi depois, então não aprova, porque aí a pessoa trouxe um documento que diz que ela é filiada desde,
2001, ou aqui 30 de março de 2020, mas ela juntou, assim, ela incluiu no sistema essa informação depois de 4 de abril. Aí é indeferimento do registro, porque não tem prova. Então, só tem 2 caminhos. Então, era possível fazer realmente um parecer condicional, não é o usual, nem o que se deseja fazer, mas, nesse caso, excepcionalmente, para dar celeridade, começamos a fazer dessa forma, né? Então, nesse caso, só que nesse processo não foi juntado, assim, antes da sessão, mas, assim, se a Corte fez essa certidão, se a Corte tem esse dado, se a Corte tiver o dado, nós entendemos, e se esse dado comprovar que realmente a inclusão no sistema se deu antes de 4 de abril, nós opinamos pelo deferimento. Mas, como nós não temos o dado, porque não foi juntado no sistema, não é? Se realmente não foi feita essa certidão, aí pode ser melhor esclarecido pelo relator se foi tirada essa certidão ou não, mas se não tiver sido tirada, é indeferimento, porque nós não temos... O dado ele só serve quando ele está conjugado com o histórico de movimentação. Sozinho ele não serve. Inclusive, nós tivemos agora... E é importante isso, porque até li um parecer recentemente, anteontem, que foi tirado o histórico de movimentação e a data de inclusão no sistema tinha sido a data da interposição do recurso. Foram interpor o recurso e foram lá no sistema incluído e juntar esse documento dizendo que tinham comprovado a filiação. Até acho que ali pode haver uma conduta criminal, né, tentando induzir em erro o judiciário. Na data da interposição foi a data que incluíram no sistema. Então, não posso considerar esse documento sozinho, somente com o histórico de movimentação. Se a Corte fez a certidão, não é, e constatou, seria pelo deferimento. Mas, se não foi feita a certidão, o opinamento é pelo indeferimento. Talvez, a partir do voto do relator, eu até possa manifestar e fazer um parecer efetivamente como tem que ser, que é um parecer conclusivo. É isso. Muito bem. Desembargador Roberto Fraga. Senhor presidente, renovo a saudação aqui. Senhor presidente, colegas, esse voto é importante, que temos vários processos em mesmo sentido. Aqui, evidentemente, a questão da filia, né? O sistema de filiação partidária. Né? Parece pacífico hoje em dia que o que importa é a filiação, o registro interno, aquele batimento de dados feito no TSE. Né? O registro externo, que é, na verdade, a anotação interna no partido, ele pode ser manipulado, pode ser manejado, pode ocorrer o que o novo procurador nos anuncia nesse momento, que a parte, no momento que entrou com o recurso, fez a filiação interna no partido. Então, me parece, sim, que o que permanece válido é quando o TSE, via registro interno do TSE, atesta que houve a filiação partidária. E aí, a data de 4/4 é importante, é tal qual o que está, nesse caso, em julgamento. Eu vou ler um extrato do voto e depois vou dizer qual foi a data que foi feito esse batimento da filiação pelo TSE. Aspas. Quanto aos registros em relação interna do filiação partidária, advido que não se prestam para comprovar filiação partidária, pois não submetidos ao processamento efetivado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Procedimento que tem o condão de aferir duplicidades e outras irregularidades, tais como a suspensão de direitos políticos ou o domicílio eleitoral diverso da localidade na qual o eleitor pretende se filiar, sem passar pelo crivo do referido processamento, ou seja, na do TSE, é possível que o eleitor conste, por exemplo, em relações internas de diversos partidos. Por essa razão, o TSE reconhece apenas as filiações constantes na relação oficial, pois já depuradas pelo regular processamento. Nesse caso, senhor presidente, existe aqui um print, eu coloquei no voto um print, e foi anotado que a filiação lá no TSE deu-se em 18/6/2020. Pelo que, então, senhor presidente, nesse caso aqui, eu estou negando, encaminhando o voto para negar provimento ao recurso. É como voto, senhor presidente. Muito bem. Verificando que os demais colegas votaram na mesma linha do eminente relator, proclamamos o resultado, recurso 0600095/07 de Arroio Grande, negar um provimento unânime. Publicação do acórdão na próxima sessão. O próximo é o recurso 0600464/93, procedência de Lajeado, relatoria do desembargador Roberto Fraga. Com a palavra, o eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, como no caso anterior foi feita a certidão, mas não estava nos autos, foi trazida agora no acórdão, eu só gostaria de saber, nesse caso, a certidão trouxe qual, se foi tirada a certidão, ela trouxe qual data de inclusão no sistema?
Senhor presidente, caro doutor Fábio, 16 de 10 de 2020. 16 de 10 de 2020. 16 de 10. Provavelmente, se for olhar, talvez tenha sido a data da interposição do recurso. Como no caso anterior que nós vimos. Talvez tenha sido a data da interposição do recurso. Então, nesse caso aqui, a inclusão do sistema se deu depois de 4 de abril, claramente, essa informação só vem induzir em erro, querer induzir em erro a corte, mas a corte agora, tendo acesso a esse dado, que é a história de movimentação, fica claro que realmente aqui tem que ser o caso de indeferimento do registro, porque não tem prova da filiação. Desembargador Roberto Fraga. Senhor presidente, caso igual, idêntico, argumentação parecidíssima, repito aqui o que eu falei para o nobre procurador, a inclusão deu-se 16 de 10, pelo que encaminha o voto pelo desprovimento do recurso, senhor. Consulto os colegas se algum colega quer fazer acréscimo ao voto lançado. Então, proclamando o resultado, 0600464/93 de Lajeado, negaram um provimento unânime. O próximo é um mandado de segurança número 0600350/47. Relatoria do desembargador Gustavo de Effenteler, procedência de Erechim, com a palavra o eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, renovando as saudações, esse é aquele caso em que houve a destituição da Comissão Provisória Municipal pela Comissão Estadual. Aqui não é perda de validade, tivemos casos de perda de validade, que se queria prorrogar a validade. Não, aqui é destituição, efetivamente. Foi indeferida a liminar sob o entendimento de que o artigo 29 do Estatuto, ele permite que os órgãos hierarquicamente superiores, eles poderão, a seu critério, destituir, prorrogar ou modificar as comissões, né? Quanto à questão da competência e legitimidade, ficou bem esclarecida na decisão do relator, que indeferiu a liminar. E quanto ao mérito, vou ser bem rápido aqui nesse parecer, na verdade, né? Só que algumas premissas. A primeira, a Comissão Estadual estava impedida de interferir nos trabalhos da Comissão Municipal por força de liminar concedida no mandado de segurança 0600-32971. Havia uma liminar da Corte que proibia a Comissão Estadual, de interferir na Comissão Municipal no que tange à escolha de candidatos em convenção. Segundo, houve a destituição, posteriormente a essa liminar, houve a destituição da Comissão Municipal pela Comissão Estadual. Ou seja, não houve mero transcurso de prazo de validade, como em outros casos envolvendo o TSE. Terceiro, a destituição de comissão provisória deve ser precedida do direito à ampla defesa contraditória, por força do artigo 17 caput da Constituição, que obriga os partidos a respeitar o regime democrático e os direitos fundamentais. E o artigo 4º da Lei dos Partidos Políticos, que assegura iguais direitos e deveres a todos os filiados. E esse é o entendimento do TSE a respeito. Nós temos julgados a respeito, vários julgados nesse sentido, de que para a destituição tem que haver a garantia da contraditória e ampla defesa. Quando houve a aprovação do Estatuto do Partido pelo TSE, em nenhum momento foi afirmado que a destituição não tem que ser precedida por garantia do contraditório e ampla defesa. E nem poderia, pois o TSE entende necessário resguardar esses direitos. Quanto ao ponto, o TSE se limitou a afirmar que as prorrogações, a discussão quando da aprovação do Estatuto do Partido do TSE, é porque o primeiro Estatuto do Partido, ele simplesmente dizia que poderia ser prorrogado ad infinito. E aí o Ministério Público impugnou isso aí, e o TSE disse, não, pode ser prorrogado até o limite legal, que é 8 anos. Essa foi a discussão. Em nenhum momento se disse que poderia destituir sem contraditório e sem ampla defesa. A destituição da comissão provisória, no presente caso, não foi motivada, nem garantiu os auditos princípios constitucionais, mas é evidente que a motivação, isso fica claro, né, era poder descumprir a liminar que impedia a comissão estadual de interferir nas decisões da comissão provisória, no tocante às escolhas de candidato nas convenções. Com a destituição ilegal, a autoridade coatora realizou o que a liminar vedava, pois sabia que a comissão municipal destituída iria contrariar a posição da comissão estadual. Este é o cenário. Apesar de encerrado o prazo de validade da comissão destituída no curso do processo, mesmo que fosse provido, que fosse dado concedida a segurança, não se poderia restituir a comissão, porque no curso do processo, depois do período de convenções, ela perdeu a validade. Então, ela não tem como voltar àquela comissão. Mas entendíamos, agora mudamos a posição, mas entendimos que ainda não havia perdido o objeto, porque eventual decisão que decretasse a nulidade com efeitos ex-tunc da destituição da comissão importaria em nulidade da convenção realizada pela segunda comissão. Então, a decisão da Corte ela poderia alterar o status quo. Então, não havia que se falar em perda do objeto. Contudo, o DRAP da eleição proporcional do PSL em Erechim já foi deferido com trânsito em julgado,
sendo que não foi lançado candidato para a eleição majoritária. Assim, considerando que o objeto da nulidade de destituição estava diretamente relacionado às convenções, cujo resultado não mais pode ser alterado, vislumbramos a perda do objeto por ausência superveniente do interesse de agir, impondo-se a denegação da segurança. Muito bem. Desembargador Gustavo de Effentélia. Eminente presidente, renovo todas as saudações anteriores e este mandado de segurança e esta lide estabelecida entre a Comissão Provisória Municipal e a Comissão Provisória Regional já nos rendeu ao menos 3 processos, né? Inclusive um deles referido pelo Dr. Fábio, que foi o agravo interno julgado por esta corte à unanimidade pelo desprovimento, e também Vossa Excelência, presidente, relatou recentemente, dentro da sua competência na corte, um outro feito relacionado a ele. E dada a atenção que me mereceu, e por envolver aspectos muito singulares, já debatidos, inclusive por ocasião do julgamento do agravo interno, eu procedi a um pequeno resumo em relação ao meu voto, que tem uma relativa extensão, e vou me permitir rapidamente fazer essa leitura para bem situar a minha posição em relação aos fatos e às questões de direito, já adiantando que vou me desfiliar à opinião agora manifestada pelo Dr. Fábio Venzon, no sentido de que eu estou superando o aspecto preliminar agora levantado por ele, de perda do objeto, e vou então preferir enfrentar o mérito. Como já dito, trata-se de mandado de segurança impetrado por Márcio Roginski contra ato praticado pelo presidente da Comissão Provisória Estadual do Partido Social Liberal do Rio Grande do Sul. O pedido de concessão de medida liminar foi indeferido, de tal decisão, o impetrante interpôs agravo interno, e este tribunal negou o provimento ao recurso na data de 2 do ocorrente. Adianto que não vejo motivos para modificar o entendimento já manifestado monocraticamente e também por ocasião do agravo interno. Não há direito líquido e certo a amparar o impetrante. Os partidos políticos possuem autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento. Artigo 17, parágrafo 1º da Constituição Federal e artigo 7º, caput, parágrafo 2º da Lei 9.096/95. E aqui eu abro um rápido parêntese dentro ainda do meu resumo, dizendo que esta norma, mutatis mutandis, seria, analogicamente, a mesma norma que nos vincula ao ingresso em qualquer associação de natureza civil, ou seja, no momento que nós nos vinculamos a algum ente, né, associativo, nós nos vinculamos aos seus estatutos e às normas que regem a sua existência. Com os partidos políticos não é diferente. E o caso dos autos é regulamentado pelo artigo 29, parágrafo único do Estatuto do PSL, que expressamente prevê: as comissões provisórias podem, abro aspas, ser prorrogadas até o limite máximo de tempo permitido pela legislação eleitoral vigente e destituídas ou modificadas a qualquer tempo a critério dos órgãos hierarquicamente superiores. Tal preceito teve sua compatibilidade aferida pelo TSE por ocasião do julgamento da petição número 18, de relatoria do ministro Sérgio Banhos, publicada no DJE de 13 de agosto deste ano, que, ao analisar o artigo 29, parágrafo único, sequer entendeu necessário abordar o tema. Os pedidos de alterações submetem todas elas, obviamente, ao crivo do Superior Eleitoral, que procede ao exame de acerto às normas de regência. No meu voto, eu cito a ementa deste julgamento. Portanto, o ato praticado prescinde de procedimentos outros. Trata-se de um regime jurídico previamente estabelecido e aqui se encontra o devido processo legal. Não se olvida que o contraditório e a ampla defesa se tratam de princípios constitucionais, mas a destituição da comissão provisória não configura sanção e, portanto, não há sequer lógica em invocar direitos cuja incidência é, obviamente, cogente em feitos sancionadores, quando o procedimento aqui não pertence a tal espécie. Nessa linha é que esta própria Corte decidiu recentemente, e à unanimidade, que os atos de prorrogação, destituição ou modificação podem se dar a qualquer tempo a critério dos órgãos hierarquicamente superiores, de modo unilateral e sem que
para a eficácia do ato praticado, seja necessária prévia consulta e ou aquiescência dos administradores da comissão provisória a que se endereça. Trata-se do processo PET número 0600336-63, julgado em 19 deste mês, em que presidente de congênere Comissão Provisória Municipal, PSL de Passo Fundo, requereu ao excelentíssimo presidente desta Corte a prorrogação de seu funcionamento. No voto vai citada a emenda. Trago uma analogia, os cargos de provimento comissionado. O superior hierárquico pode ordenar ao ocupante de cargo em comissão a prática de um ato ilegal? Não. Pode exonerar a qualquer momento sem motivação alguma? Sim. Seria possível invocar a inobservância de contraditório ou de ampla defesa em uma exoneração de um cargo comissionado? Não. Ademais, sob aspecto diverso, se entendesse pela concessão da segurança, quais seriam os parâmetros do contraditório e ampla defesa? Em que rito, com que prazos? Entendo que aqui, caso algum filiado tenha se sentido prejudicado, o prejuízo referido está nos planos pessoais de ambições políticas, como no caso em que era buscado o objetivo de se lançar a candidato a prefeito. E nessa medida, abro um último parêntese para dizer que, de certo modo, o impetrante valeu-se da sua condição de dirigente de comissão provisória municipal em proveito próprio, visando proveito próprio, ou seja, a sua própria candidatura ao cargo de prefeito do município ante a iminência, ante a sua crença de que a comissão provisória outra não homologaria seu nome. Então, houve, no meu modo de ver, uma malversação, uma má utilização do seu cargo de dirigente partidário em proveito próprio. A título de desfecho e devido à indicação de precedentes do TSE, fundamental traçar distinções que os afastam da condição de paradigmas, pois naqueles casos os próprios estatutos partidários previam o contraditório e a ampla defesa, o que fizeram discricionariamente. Não é este o caso dos autos. Este partido, o PSL, realizou opção diversa, no que, aliás, não está só. Outras agremiações também escolheram este caminho, ao que me consta. Assim, não demonstrada a existência de direito líquido e certo, entendo por denegar a segurança, e é nesse sentido que eu voto, senhor presidente. Muito bem. Verificando... Presidente? Pois não, desembargador Ramírez. A coisa não é assim tão simples. Não, aqui é evidente a perda de objeto, presidente. É evidente. Tem coisas que não tem mais volta. A jurisdição, desembargador de Fidel, existe para resultados práticos e não para afirmações de teorias ou concepções teóricas. Qual é o sentido aqui de julgar o mérito desse mandado de segurança? O sentido, desembargador Ramírez, se me permite, já que o senhor está me dirigindo uma pergunta? Sim, sim. Vossa Excelência está me dirigindo uma pergunta? Sim, evidente. Então eu vou me permitir responder. Agradeço o seu posicionamento e digo que o fiz em homenagem a toda a discussão que a Corte já manteve, já travou, por ocasião do julgamento do agravo interno e do processo trazido pelo desembargador presidente. A minha pergunta é qual é o resultado prático. A jurisdição não existe, desembargador de Fentela, para abstrações, muito menos para afirmações de concepções pessoais. Não tem mais volta aqui. Todos nós conhecemos, ou devemos conhecer, a incidência dos fatos supervenientes. E de muito tempo, desembargador de Fentela, não se julga conforme os fatos se deram ao momento em que ocorreram ou até quando do ajuizamento da ação, mas sim quando eles se colocam conforme a sentença. E assim está, basta ler o Código, no artigo 493 do atual Código de Processo Civil. Ou seja, jurisdição há, não como uma afirmação acadêmica, não como uma afirmação de proposições de teses, mas para resolver situações práticas. Fora disso é academia. E, aliás, em termos de debate acadêmico, eu teria inúmeras restrições à posição de Vossa Excelência, inclusive quanto à jurisprudência do TSE, e por isso destaquei o anterior parecer ministerial do doutor Venzon, pela sua excelência,
citando o precedente do ministro Herman Benjamin, em que fala precisamente que, mesmo que constar essa cláusula esdrúxula num sistema de Estado de Direito, que se pode, inclusive, chancelar perseguições, e veja lá, em cargo em comissão, perseguição não se admite. Abuso de autoridade, desvio de finalidade não se admite. Não é assim, desembargador de Fedelo. Mas aqui, presidente, eu estou exatamente para não fazer uma afirmação teórica, puramente abstrata, denegando a segurança pela perda de objeto. Não terá nenhum sentido essa corte avançar além daquilo que hoje se dá. Qual o resultado prático de uma definição adiante daquela em que o tempo, as circunstâncias, a dissolução da comissão é inviável, e era isso que se tinha resguardado a ocasião, eu recordo do parecer do doutor Venzon sobre isso, que teria esse alcance ex-tunc da decisão, e que agora não pode mais se dar. De sorte que, puramente, estamos numa corriqueira hipótese de perda de objeto por fato superveniente. E denego a segurança estritamente por isso. Consulto os demais colegas se alguém deseja se manifestar. Em não havendo, então, proclamando o resultado, mandado de segurança 060-0350, procedência de Erechim, à unanimidade, denegaram o mandado de segurança. Publicação do acórdão na próxima sessão de julgamento. Não sei se o desembargador Armínio deseja depois, oportunamente, lançar a declaração de voto na rede. Vou lançar, presidente, porque isso aí, me desculpe, o desembargador Gustavo, mas é uma coisa que não dá para assinar assim. O próximo julgamento é o recurso 060-0064/05. Relatoria do desembargador Gustavo de Effenteler, procedência 3 passos. Com a palavra, o eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo desembargador integrante da Corte, nesse caso aqui, é aqueles mesmos casos de nome da urna. Aqui ela era secretária municipal de saúde, o nome dela está fulana de tal, o nome dela, da saúde. Então, é na mesma linha dos nossos pareceres anteriores. Então, aqui, nesse caso, nós opinamos para que houvesse alteração desse nome. Né? É isso. Muito bem. Com a palavra, o eminente desembargador Gustavo de Effenteler. Senhor presidente, renovando novamente as saudações, o caso é idêntico ao último destaque relatado pelo desembargador Silvio, né? A utilização, além do prenome da candidata Maria Helena, ela acresceu para fins de urna o Maria Helena da Saúde. No meu voto, eu trago remansosa jurisprudência no sentido da possibilidade de utilização desse vocábulo, já que não se dirige a nenhum órgão público específico, é uma expressão genérica que tem sido aceita recorrentemente pela Corte Superior Eleitoral. Nesse sentido, senhor presidente, eu dou provimento ao recurso para autorizar a utilização do nome postulado pela recorrente Maria Helena. Muito bem. Verificando que os demais votos vão na linha do voto do eminente relator, proclamamos o resultado, recurso 060-0064/05. A unanimidade, deram provimento para autorizar a utilização do nome de urna postulado. Publicação do acórdão na próxima sessão. Colegas, então, chegamos à última preferência do Ministério Público, que é o recurso 060-0063/12, relatoria do eminente desembargador Thompson Flores, e a procedência é Ibirubá. Com a palavra, o eminente procurador, doutor Venzon. Excelência, nesse caso, o Ministério Público entendeu que, o parecer do doutor Pumes entendeu
que o que faltava, o documento que faltava seria um documento de identidade, que teria sido juntado em momento posterior. A sentença menciona que, intimada a candidata, deixou transcorrer o prazo para se manifestar acerca de ausência de cópia do documento oficial de identificação. Depois do prazo, a candidata se manifestou e trouxe o documento. Aí, no mérito, ela tem mencionado na sentença: a candidata não trouxe aos autos todos os documentos exigidos no artigo tal, de modo que não atendeu às condições de registrabilidade. Após o transcurso do prazo, tendo não ser possível juntar 10 documentos. A Corte já entende que é possível, inclusive, em sede de recurso, né? E o recurso seria tempestivo, porque sentença do dia 16 de outubro, o recurso é do dia 18 de outubro. Então, a razão disso, o nosso parecer foi pelo deferimento do registro da candidatura. Muito bem. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Thompson Flores. Senhor presidente, eu só não escutei a conclusão do parecer. É pelo deferimento, Vossa Excelência? Pelo deferimento, sim. Perfeito. O voto é no mesmo sentido, senhor presidente, tendo em vista o nosso entendimento da jurisprudência. O documento foi juntado, embora admitido enquanto ainda cabe recurso. O voto, então, é pelo provimento do recurso. Muito bem. Estando todos os demais votos lançados na rede nessa mesma linha, proclamo o resultado: recurso 0600063/12, deram provimento a fim de deferir o registro da candidatura. Unânime. Publicação do acordo na próxima sessão. Colegas, nós vencemos, então, todos os pedidos de preferência das partes, do Ministério Público, sustentação oral, e, então, vamos proclamar o resultado dos demais julgamentos, que são unânimes e, inclusive, contando com o parecer favorável, na mesma linha do voto relator, parecer do Ministério Público. Então, se algum dos colegas tiver qualquer destaque, solicito que me advirtam, que eu vou passando a proclamação dos resultados. Recurso eleitoral 0600097/65, relatoria do desembargador Armínio da Rosa, procedência Maximiliano de Almeida. À unanimidade, negaram provimento. Publicação na próxima sessão. Recurso 0600105/12, relatoria do desembargador Armínio da Rosa, procedência Bento Gonçalves. Negaram provimento unânime. Publicação na próxima sessão. Recurso 0600139/97, relatoria do desembargador Armínio da Rosa, procedência Quaraí. Conheceram dos documentos apresentados com a interposição do recurso e, no mérito, negaram provimento. Decisão unânime. Publicação na próxima sessão. Recurso 0600141/45, relatoria do eminente desembargador Armínio da Rosa, procedência Sapucaia do Sul. Negaram provimento unânime. Publicação na próxima sessão. Recurso 0600146/69, relatoria do eminente desembargador Armínio da Rosa, procedência Novo Hamburgo. A unanimidade, em preliminar, conhecer dos documentos apresentados com a interposição do recurso, e, no mérito, deram provimento, a fim de deferir o registro da candidatura. Publicação na próxima sessão. Registro 0600082/75, relatoria do desembargador Armínio da Rosa. A unanimidade, preliminarmente, conhecer dos documentos apresentados com a interposição do recurso, e, no mérito, deram provimento para deferir o registro da candidatura. Publicação na próxima sessão. Recurso 0600076/90, relatoria do desembargador Armínio da Rosa, procedência Giruá. Negaram provimento unânime. Publicação na próxima sessão. Recurso 0600268/23, relatoria do desembargador Silvio Moraes, procedência Santana do Livramento. Negaram provimento unânime. Publicação na próxima sessão. Recurso 0600241/44, relatoria do desembargador Silvio Moraes, procedência Farroupilha. A unanimidade, rejeitaram a preliminar e, no mérito, negaram provimento. Recurso, publicação na próxima sessão.
Recurso 060.00099/52, relatoria do eminente desembargador Silvio Moraes, procedência uruguaiana. Negaram provimento, unânime, publicação na próxima sessão. Recurso 060.0346/45, relatoria do desembargador Silvio Moraes, procedência Capão da Canoa. A unanimidade acolheram a preliminar de ilegitimidade ativa e extinguiram o feito, sem resolução de mérito, nos termos do 4856 do CPC. Publicação na próxima sessão. Recurso 060.0183/44, relatoria do eminente desembargador Silvio Moraes, procedência Formigueiro. A unanimidade, negaram provimento. Publicação na próxima sessão. Recurso 060.0213/93, relatoria do eminente desembargador Silvio Moraes, procedência Horizontina. A unanimidade deram provimento ao recurso a fim de definir o registro da candidatura. Publicação na próxima sessão. Recurso 060.0190/02, relatoria do desembargador Silvio Moraes, procedência Rosário do Sul. Deram provimento ao recurso a fim de definir o registro da candidatura, decisão unânime. Publicação na próxima sessão. Recurso 060.0065/79, relatoria do desembargador Silvio Moraes, procedência Ibirubá. A unanimidade deram provimento a fim de definir o registro da candidatura. Publicação na próxima sessão. Recurso 060.0200/46, relatoria do eminente desembargador Silvio Moraes, procedência Rosário do Sul. Negaram provimento, unânime, publicação na próxima sessão. Recurso 060.0138/52, relatoria do desembargador Silvio Moraes, procedência de Taquari. Negaram provimento, unânime, publicação na próxima sessão. Recurso 060.0189/03, relatoria do eminente desembargador Silvio Moraes, procedência Gravataí. Deram provimento ao recurso a fim de vetar o uso do nome da urna Bill da Guarda e deferir a sua retificação para Guarda Bill. Decisão unânime, publicação do acórdão na próxima sessão. Recurso 060.0101/14, relatoria do desembargador Rafael Maffini, procedência Arroio Grande. A unanimidade deram provimento a fim de deferir o registro da candidatura, publicação na próxima sessão. Recurso 060.0241/96, relatoria do eminente desembargador Maffini, procedência Gravataí. A unanimidade receberam o recurso exclusivamente quanto ao PSD, e indeferiram o pedido de expedição de ofício ao Tribunal Superior Eleitoral e, no mérito, negaram provimento ao recurso para manter a sentença de indeferimento do registro de candidatura. Publicação na próxima sessão. Recurso 060.00081/22, relatoria do desembargador Roberto Fraga, procedência Turuçu. A unanimidade deram provimento ao recurso a fim de deferir o registro da candidatura. Publicação na próxima sessão. Recurso 060.0273/07, relatoria do eminente desembargador Roberto Fraga, procedência de Novo Hamburgo. A unanimidade deram provimento ao recurso a fim de deferir o registro da candidatura. Publicação na próxima sessão. Agora nós temos aqui um bloco, colegas, com os seguintes recursos. Todos relatoria, obviamente, do eminente desembargador Gustavo Alberto de Effenteler. Recurso 060.0705/04, 060.0691/20, 060.0703/34, 060.0690/35, 060.0697/27, 060.0695/57,
060-0699/94, recurso 060-0692/05, recurso 060-0689/50, recurso 060-0698/12 e recurso 060-0694/72. Relatoria, como eu disse, desembargador Gustavo de Effenteler. A unanimidade negaram provimento ao recurso. São 11 processos. Publicação do acórdão na próxima sessão. O próximo recurso é o 060-0217/95, relatoria do desembargador Gustavo de Effenteler, procedência de Pelotas. A unanimidade negaram provimento. Publicação na próxima sessão. Recurso 060-0238/58, relatoria do eminente desembargador Gustavo de Effenteler, procedência Rosário do Sul. A unanimidade negaram provimento. Publicação na próxima sessão. Direito de resposta 060-0236/76, relatoria do desembargador Gustavo de Effenteler, procedência Santa Vitória do Palmar. A unanimidade negaram provimento. Publicação do acórdão na próxima sessão. Recurso 060-0247/68. Relatoria do eminente desembargador Gustavo de Effenteler, procedência Horizontina. A unanimidade deram provimento a fim de deferir o registro da candidatura. Publicação na próxima sessão. Direito de resposta 060-0234/09. Relatoria do eminente desembargador Gustavo de Effenteler, procedência Santa Vitória do Palmar. A unanimidade negaram provimento ao recurso. Publicação na próxima sessão. Recurso 060-0319/10. Relatoria do eminente desembargador Gustavo de Effenteler, procedência de Rio Pardo. A unanimidade negaram provimento ao recurso. Publicação do acórdão na próxima sessão. Recurso 060-00096/12, relatoria do desembargador Gustavo de Effenteler, procedência de Xangri-Lá. A unanimidade negaram provimento. Publicação na próxima sessão de julgamento. Recurso 060-0096/89, relatoria do desembargador Thompson Flores, procedência Arroio Grande. A unanimidade, preliminarmente, conheceram dos documentos apresentados com a interposição do recurso e, no mérito, deram-lhe provimento para deferir o registro de candidatura. Publicação na próxima sessão. Recurso 060-0056/80. Relatoria do desembargador Thompson Flores, procedência derrubadas. A unanimidade negaram provimento. Publicação na próxima sessão. Recurso 060-0047/31. Relatoria do eminente desembargador Thompson Flores. Procedência Passo Fundo. A unanimidade negaram provimento. Recurso 060-0112/72. Relatoria do desembargador Thompson Flores. A unanimidade negaram provimento. Registro de candidatura, recurso 060-0244/68, relatoria do desembargador Thompson Flores. A unanimidade negaram provimento. Publicação do acórdão na próxima sessão. Recurso 060-0243/77, relatoria do eminente desembargador Thompson Flores. Procedência Gramado Xavier. A unanimidade negaram provimento. Publicação na próxima sessão. E, por fim, o recurso 060-019340, relatoria do eminente desembargador Thompson Flores, procedência de Gravataí. A unanimidade negaram provimento. Publicação do acórdão na sessão de julgamento seguinte. Colegas, antes de proclamarmos os resultados da última sessão, eu gostaria de submeter à Corte a um voto de pesar pelo falecimento prematuro do nosso colega desembargador aposentado, desembargador Mário Rocha Lopes Júnior,
ocorrido sábado passado, dia 24. Desembargador Mário Rocha Lopes Júnior foi juiz eleitoral nesta corte, juiz substituto, no período de 20 de agosto de 2000 a 11 de 6 de 2002, na classe dos juízes de direito. O desembargador Mário Rocha Lopes Júnior, nosso colega, amigo, foi meu colega, tive o prazer de trabalhar com o desembargador Mário na 18ª Câmara Civil, no Tribunal de Justiça do Estado, filho do renomado desembargador Mário Rocha Lopes, irmão do desembargador Honório Gonçalves da Silva Neto, a desembargador em exercício no Tribunal de Justiça do Estado, e do procurador de Justiça, doutor Júlio César Rocha Lopes. Enfim, lamentamos profundamente esse prematuro falecimento e submeto, então, à Corte um voto de pesar a ser encaminhado a seus familiares. De acordo. Muitíssimo aprovado, senhor presidente. Muitíssimo aprovado. Estando todos de acordo, então, solicito ao doutor Rogério Vargas as providências para encaminhar a manifestação unânime da Corte de solidariedade e pesar aos familiares do saudoso desembargador Mário Rocha Lopes Júnior, que nos deixou, como disse, prematuramente. Colegas, então, vamos promulgar os resultados, os julgamentos da sessão anterior. Deixa eu só localizar aqui rapidamente. Processo de relatoria do eminente desembargador Armínio. Vamos fazer assim, para não ter que repetir cada vez o nome do relator, vamos proclamar o desembargador Armínio. Recurso 060.0244.87, 060.0042/50, 060.0159/79 e 060.0113/90. Esses todos de relatoria do eminente desembargador Armínio da Rosa. Processo de relatoria do eminente desembargador Silvio Moraes, 060.0245/82, 060.0358/36, 060.0417/4, 060.0181/30, 060.0063/12. Processos de relatoria do eminente desembargador Mafini. Recurso 060.0086/97, 060.0087/82, 060.0088/67, 060.0116/35, 060.0117/20, 060.0103/36, 060.0311/50, 060.0201/19, 060.0633/69, recurso 060.00074/97, 060... Não, o 0074/97 foi o último do eminente desembargador Mafini. Agora, a relatoria do desembargador Roberto Fraga, 060.0281/95, 060.0197/91. Relatoria do eminente desembargador de Efentélia, 060.0113/86, 060.0109/49, 060.0135/81, 060.0092/96. Bem, colegas, a próxima sessão será na próxima quinta-feira, a última sessão do mês, dia 29 de outubro, às 10 horas da manhã. Eu gostaria os colegas observarem, 10 horas da manhã, porque eu terei sessão de julgamento na minha Câmara às 14 horas no Tribunal de Justiça. Então, a nossa sessão, contando com a colaboração e participação de todos, 29 de outubro, 10 horas. Agradeço muitíssimo a participação de todos
e desejo a todos uma boa tarde e um ótimo trabalho, e nos encontramos na quinta-feira, se Deus quiser. Muito obrigado. Igualmente, presidente. Até quinta-feira. Tarde.